Olá, pessoal. Então, a nossa aula de hoje ainda a gente continua falando sobre o meio ambiente e, em especial, a gente vai falar sobre o desmatamento. Então, vamos pensar, o que é o desmatamento? Então, quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando da retirada total da cobertura vegetal daquele lugar ou parte daquela cobertura vegetal. Então, toda vez que você retira essa cobertura vegetal, a gente está falando em desmatamento. E quais são as causas do desmatamento? Então, quando eu vou lá e faço desmatamento, o que eu vou ocasionar? Então, as causas, elas são diversas, né? Mas a maior parte é provocada pela nossa ação. Então, o que a gente faz? Por que eu vou fazer um desmatamento? Ou o que leva a pessoa a devastar uma área? Principalmente para abrir espaço para agricultura, né? Ou para o pastoreio, então vou criar meu gadinho naquela região, né? Ou eu devasto para que aquela área rural, depois de algum tempo, ela tenha uma valorização financeira, eu valorize aquele terreno para depois vender. Que mais? A mineração, então, a urbanização, então a gente abre espaço para construir mais casas, né? E as queimadas também são causas do desmatamento. Essas queimadas, elas podem acontecer de forma que seja acidental, né? Ou intencional mesmo, tá com fogo, para daí aquela área ficar fácil para eu vender ou para eu explorar. E quais são as consequências do desmatamento, então, para o ambiente? Claro que as consequências vão interferir no habitat natural dos animais, né? Então, isso pode levar à perda da biodiversidade. Lembra a biodiversidade, a diversidade de espécies que a gente tem naquela região? Então, eu estou tirando o lugar daquela espécie animal viver, né? E isso posso levar até a extinção. Claro que isso também vai interferir na cadeia alimentar. Vamos para outras consequências, então. A gente tem como desmatamento, se você retira essa cobertura vegetal aqui, essa região ela fica mais propícia à erosão, né? Então, a erosão, você vai ter a perca de umidade do ambiente, você, além da erosão, você pode causar deslizamento, as inundações, né? Porque o homem vai ocupando espaço e às vezes ele não faz isso de uma maneira que seja planejada, tá? Uma outra consequência do desmatamento é a modificação do clima. Então, ele pode contribuir para a questão da intensificação do efeito estufa-aquecimento global, que a gente já viu isso na aula passada, né? Uma outra consequência também é a questão referente aos impactos ambientais. Então, assim, pensa nas pessoas que dependem da floresta para tirar seu alimento, para tirar o seu produto, aquilo que vai garantir a subsistência deles, né? Então, quem tira, principalmente na região amazônica, a fibra, a resina, frutos, os produtos medicinais. Então, quando você tem a destruição desse ambiente, você afeta completamente a vida dessas pessoas. Então, pode contribuir para o aumento da pobreza e obrigando essas pessoas a mudarem-se para outras regiões. Vamos dar uma observada aqui no nosso mapinha, né? O desmatamento não é uma coisa que acontece hoje. O desmatamento ele vem acontecendo desde a época do descobrimento do Brasil, né? Então, a gente já tem mais ou menos 1,7 milhão hectares destruídos, né? Então, é um aumento de 25% da perda total da floresta. As regiões que são mais afetadas, então, são aqui na Amazônia, né? E no Pantanal. Então, essas áreas são as mais devastadas, mas não são as únicas. Vamos pensar a gente aqui, estado de São Paulo, a gente tem grande parte da Mata Atlântica que já foi devastada, Cerrado também é devastado, né? Então, não são só essas regiões, é que o foco a gente tem ouvido falar muito na imprensa, a questão da Amazônia, porque a gente está tendo a extração madeireira lá, né? Então, está desmatando para explorar financeiramente. O que a gente pode fazer para minimizar o desmatamento? O reflorestamento é uma alternativa, porque você coloca outra planta naquele lugar, então ela pode contribuir ali
para proteger o solo novamente, né? A gente tem que trabalhar com a conscientização, então a conscientização, a educação na escola, ser replicador das informações, né? Trabalhar com o manejo sustentável, então eu tiro aquilo, só aquilo que eu vou usar, e não além do que eu vou usar, né? E principalmente tratar com a proteção e a fiscalização dos órgãos governamentais são essenciais para a gente controlar o desmatamento e ainda preservar o pouco que está restando do nosso meio ambiente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Um abraço.